Graça e paz, igreja, amigos e irmãos. Mais um domingo que nós estamos aqui para trazer um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando sobre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja em sua localidade, a igreja de forma universal. E com isso nós estamos hoje, mais uma vez, aprendendo um pouco mais do que a Bíblia nos ensina, do que a lição vem nos trazer nesta manhã. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, vocês que acompanham o canal da IBVE, da Igreja Batista em Viremil. Então, todos sejam bem-vindos e vamos aprender um pouco mais. Espero poder compartilhar da melhor forma possível a lição de hoje. O texto está proposto em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 16, que vai relatar a expressão da igreja. Mas muitas vezes a gente tem que falar um pouquinho como Paulo, ele se expressa como Paulo visualizou a igreja no seu tempo. Paulo foi um dos principais perseguidores da igreja, até Jesus o encontrar. Não foi ele que encontrou Jesus, mas o Senhor Jesus o encontrou. E dessa forma mostrou para ele a grandeza da igreja. A igreja, ela é do Senhor. A igreja é do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que nos dá a cada dia a instrumentalidade para prosseguir no caminhar como igreja. Então, o primeiro tópico, ele se fala basicamente sobre isso. Então, mas Paulo, ele teve por que Jesus escolheu Paulo? Paulo conhecia todos os becos, todas as vielas, todas as localidades onde se reunia a igreja, que ele, como perseguidor da igreja, então ele ia naqueles locais mais propícios onde se localizava a igreja. E a igreja, nós vamos ver a sua forma, como é que ela se originou, o significado para tudo isso aí. No tópico 1, nós vamos falar assim, o que é igreja? Dentro dos pensadores, dentro da teologia, da introdução à teologia, nós vamos ver várias definições do que realmente seja a igreja. Mas eu vou trazer um conceito que eu aprendi, que é um conceito básico, que a igreja é um órgão vivo, é um órgão dinâmico, ela é voltada para compartilhar a mensagem de Jesus Cristo no seu tempo e no seu espaço. Então isso quer dizer o quê? Desde Cristo até os dias atuais, o Evangelho de Jesus Cristo é espalhado sobre a face da terra através das igrejas. Então, tempo e espaço é a igreja em todo o seu tempo, em todo o seu espaço, seja a localidade que for, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada. Então, nós vemos essa questão. Já com relação à definição de igreja no hebraico ou no grego, nós temos algumas definições que podem nos levar a alguns pontos de saber se essas palavras realmente significam a reunião dos salvos, a reunião daqueles que são separados para adoração ao nosso Deus, separados para fazer a boa obra do Senhor. Então, eclesia, essa seria a palavra do grego que significa igreja. Ela também significa uma igreja, pode ser uma igreja local, como pode ser uma igreja de forma universal. Então, dentro do texto, nós vamos acompanhando todo esse trajeto do seu significado. Paulo, ele tinha muito cuidado com a igreja local, mas com o tempo ele se expandiu, ele participou pelo mundo afora
anunciando as suas viagens missionárias, levando a palavra de Deus a outras comunidades cristãs que ali começaram a ouvir de Jesus Cristo, a prosperar na presença de Deus. Então, tudo isso aí nós vamos vendo que as fronteiras foram quebradas e o Evangelho de Jesus Cristo saiu ali do Oriente de Jerusalém, saiu de Roma e partiu para os confins das terras, como se dizia na época. Só que para hoje é uma diferença tremenda. Paulo teve sua versatilidade e ao mesmo tempo teve suas privações com relação a sair para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A revista ela traz que eclesian vem de ek kalel, chamar, verbo usado na convocação de um exército, mais tarde passou a ter sentido político, cidadãos no uso dos direitos civis reunidos para tomar decisões. O termo é usado assim em Atos 19, versículo do 32, 39 e 41, em assembleias. Então, além da reunião, que era mais conotado como a reunião dos salvos, a reunião daqueles que seguiam a Jesus Cristo, ela também tomou um sentido de cunho político, mas essa não é a nossa versão que nós vamos estar colocando no nosso dia a dia, que nós concebemos como igreja, seja eclesiã, que quer dizer chamados para fora ou chamados para se reunir na presença do Rei Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então nós podemos partilhar esse princípio. Na Septuaginta, a tradução, tem a palavra Kaal, não sei se isso vai ser a palavra correta do hebraico, Kaal, que quer dizer chamar, quer dizer trazidos para fora também, mas parecido ou fazendo um paralelo entre eclísia do grego e Kaal do hebraico. Então nós vemos que tem duas palavras, uma no hebraico e outra no grego, que dá a conotação de igreja. Eclesia, Kaal, igreja, o nosso entendimento hoje. Então nós vamos aprendendo que duas palavras, uma no hebraico antigo, outra no grego, que tem a mesma simbolização ou um parâmetro de conhecimento de validar a igreja como sendo a reunião daqueles que servem a Jesus. Interessante que um autor chamado Johannes Hermer, ele descreve no seu livro Celebrando a Deus no Mundo que a igreja, eclísia, é entendida como o verdadeiro povo de Deus, que se separa de toda a profanidade e impureza para celebrar a Deus. Então, nós vemos que tudo isso que nós vamos aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre o significado da igreja, ela fala bem a respeito da nossa coletividade hoje. Não simplesmente o prédio, como muitas vezes nós falamos, nós vamos à igreja. Não, nós vamos a uma reunião da igreja. Então, não é o prédio que simboliza a igreja, mas sim a reunião daquele povo que se encontra dentro daquele edifício é a igreja. Então, podemos a partir de agora dizer: eu sou a igreja, a minha casa tem uma igreja. O edifício da Igreja Batista em Vila Emil se reúne uma igreja. Então, você que participa dentro de um prédio de reuniões que celebram a Deus, vocês fazem parte de uma igreja, vocês são uma igreja. Então, nós vamos aprendendo a respeito disso. Outro texto que também eu pesquisei a respeito, no livro de Introdução Básica à Teologia, ele tem uma outra conotação
que também mais antiga, arcaica, já que não se utiliza mais, que também do hebraico é utilizado o termo Kerhal Edá, isto é, Assembleia da Congregação. Isso está localizado lá, se vocês quiserem depois, podem verificar, em Números 14, versículo 5, Jeremias 26, 17. Vê-se que às vezes a reunião realizada era uma reunião de representantes do povo. Aí você já percebe que há uma conotação de cunho, de tomar decisões para o bem-estar do povo de Israel. Então, nós vemos isso aqui. Outra versão que é traduzida lá na Septuaginta é sinagoge. É a versão usual, quase universal, de Edá na Septuaginta. E é também versão usual de Kaal no Pentateuco. Nos últimos livros da Bíblia, o Velho Testamento, porém, Kaal é geralmente traduzida por eclesia. E eclesia é igreja. Então nós vamos vendo toda essa disponibilidade de recursos que nós podemos compreender a formação da Igreja Universal de Cristo. Então tudo isso aí nós vamos a cada dia se aprimorando em ter conhecimento da palavra de Deus. Todas as cartas de Paulo, ele nos faz lembrar essa questão, o cuidado, o zelo que ele tem com o povo de Deus. Aquele camarada que era o perseguidor, aquele que constrangia os cristãos a se declarar que eram hereges, que eram aquilo porque falava de Jesus Cristo, ele que começou a ser coagido, ou vamos dizer de uma forma bem genérica, ele foi constrangido a ser o zelador agora do povo de Deus. É ele que levava, é ele que anunciava, ele aprendeu a ter conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Por mais que ele não tenha conhecido o Mestre na caminhada diária, ele, pós-morte de Cristo, pós-ressurreição de Cristo, ele passou a ser um dos principais defensores da Igreja do Senhor. Então, desse ponto aqui, nós podemos ver que todo o Novo Testamento, Paulo, nas cartas paulinas, nós vemos o cuidado, o zelo que Paulo tem para com a igreja, para que a palavra do Senhor pudesse ser disseminada universalmente através da igreja do Senhor. Ponto 2, nós vamos partir para o ponto 2, que vai tratar sobre a dimensão universal da igreja. Mas por que uma dimensão? Realmente, se nós falamos que a igreja, no início, falamos que a igreja ela é viva, ela é dinâmica, ela precede, ela está fundamentada além do tempo e do espaço, então ela se torna universal. Não é a igreja com essa denominação chamada universal, mas é a igreja cristã universal que está em todos os lugares, em todo o tempo, ela se faz presente. Então, nós vemos essa questão. O tamanho da igreja é mais ou menos isso aí. O que tamanho nós podemos dimensionar a igreja? Como é a igreja hoje por todo o mundo? Então, nós vemos que Jesus Cristo teve cuidado de colocar pessoas certas no lugar certo para que a propagação do Evangelho, a sua mensagem de salvação, a mensagem que leva à vida eterna, pudesse permanecer por todo o tempo. Então, quando nós vemos a carta aos Efésios, Paulo declarando à igreja, nos seus versículos, tudo isso aí, nós podemos enxergar o cuidado de que a palavra de Deus fosse transmitida de forma íntegra, de forma comprometida com os valores cristãos que Jesus ensinou na sua vida. Aí você pode pegar os textos que encontra-se em Efésios mesmo, da carta a Efésios. Vamos ver que todos os pontos
seja nos versículos do capítulo 1, 22 e 23, depois do versículo 3 ao versículo do capítulo 3, versículo 10 ao 21, depois do capítulo 5, 23, 24, 27, vai demonstrando todo o cuidado, quem é a igreja do Senhor, como ela deve proceder, todos os fomentos para que a palavra de Deus ela fosse disseminada da forma correta, coerente, para que não se tornasse heresias para o seu tempo e para o nosso tempo. Então, Paulo teve muito cuidado, ele teve muito amor, ele foi constrangido a amar essa igreja de tal forma que ele padeceu fome, açoites, cadeias, naufrágios. Então, tudo isso aí Paulo sofreu em amor à igreja. E por isso nós não podemos parar de falar do amor de Jesus Cristo, que é a função principal da igreja do Senhor. Primeira função, eu acho basicamente que são duas funções principais que a igreja tem. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essas duas funções principais, eu acho que o pilar da igreja de Jesus é Deus cumprir o Evangelho, a missão que Ele nos ortogou. Um texto que fala, da nossa revista, fala: aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo num local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, nós vamos ver essa conotação de que quando nós regressarmos ao lar celestial, nós estaremos em uma congregação dos salvos. Tem um outro versículo lá, se eu não me engano, no capítulo 21 de Apocalipse, fala que é o tabernáculo do Senhor. Nós estaremos reunidos com o Senhor em seu tabernáculo. Então, quer dizer, todo esse contexto, ele nos faz menção de que a igreja é universal, ela não tem o tempo, não tem o espaço, ela vai seguindo de geração a geração até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para a sua morada. Então, nós vemos esse ponto aqui, esse é o ponto 2, nós vamos partir para o ponto 3, para que nós possamos ter tempo de compreender toda a sistemática e todos os pontos hoje que foram colocados proposto na revista da EBD. Então, nós vamos continuando para o ponto 3, que tem como o tema ou subtema, igreja, corpo de Cristo, o que seria de um corpo sem uma cabeça? Ou o que seria do corpo sem os seus membros, órgãos? Então, nós vamos partir para esse ponto aí. A igreja, dimensão universal, já falamos, está no texto. Igreja, o corpo de Cristo. Então, a minha pergunta a primeira pergunta que eu faço é: o que seria da igreja sem a cabeça? E o que seria do corpo sem os seus membros, órgãos, para que o corpo possa funcionar? Então, nós vemos que o corpo de Cristo somos nós, participantes da igreja do Senhor. Eu e você temos sentimentos diferentes, agimos emocionalmente diferente, mas temos uma ligação. Dentro do corpo, os órgãos são ligados por tecidos, por músculos, por seja os demais itens que compõem o sistema nervoso, sanguíneo, e os demais, se a gente não sou de ciência, então não vou conseguir lembrar todos os sistemas, mas
os irmãos conseguiram entender aquilo que eu queria transmitir. Então somos ligados, os membros do nosso corpo são ligados por nervos, são por células, as células compõem os órgãos e os tecidos, tudo mais, fazendo com que o corpo ele possa trabalhar em harmonia para que o corpo esteja em situação saudável. Então nós vamos vendo que o corpo de Cristo, Igreja do Senhor, Cristo cabeça. Então, quando temos uma cabeça que consegue assimilar, orienta o corpo da melhor forma possível, o corpo é saudável, o corpo faz a sua missão para a qual foi feito e prosseguimos anunciando, vamos voltando àquela questão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que eu te falei que era a principal função. Então nós vamos vendo que corpo de Cristo, Igreja do Senhor, igreja, cada um de nós, eu, você, fazemos parte dessa igreja. Porque, se você verificar lá em Coríntios, capítulo 12, versículo do 12 ao 31, eu vou abrir aqui a Bíblia para nós acompanharmos essa leitura. Eu acho interessante, no versículo 12 ele diz o seguinte, 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós não são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Aí você vai lá no versículo 27 e diz o seguinte: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom da liderança e os que falam diferentes línguas. Então, quando nós vemos que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem muitas funções, irmãos. Não se desespere porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo estabelecer um relacionamento com fulano, eu tenho uma personalidade um pouco difícil, ele mais ainda, mas o corpo de Cristo ele precisa funcionar integralmente, sem as diferenças que vão existir, mas que tenha o mesmo objetivo e o mesmo pensamento, que é viver em Cristo, viver, sofrer, se alegrar em Cristo e anunciando o Evangelho e o adorando. Então, nós vemos aí, a Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. Ela é Cristo na terra. Não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. Toda a igreja se Cristo está em cada crente, João 14, 23, cada crente é morada de Cristo e também do Pai e do Espírito Santo. Então, eu acho que não preciso mais explicar nada com relação à igreja, corpo de Cristo. Nós entendemos que a morada do Espírito Santo é eu, é você. A partir do momento que deixamos o Cristo nos lavar, nos remir com o seu sangue,
o Espírito Santo dele nos selou, nos tomou por morada. Então, precisamos ser o quê? Zeladores dessa igreja, corpo de Cristo, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, trabalhe na nossa comunidade local, onde a igreja de Cristo se reúne para adorar. Então nós vamos vendo, precisamos enxergar esse tão grande amor que Deus tem para conosco. Enviou Jesus Cristo, padeceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Ficando aqui na terra, a igreja militante, né? A igreja que sofre, a igreja que padece, a igreja que anuncia esse tão grande amor do Deus para conosco, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, quando falamos igreja, o corpo de Cristo, fazemos parte. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim, de forma plena, para que a missão seja cumprida integralmente, adorando e anunciando o Evangelho das Boas Novas. Então, nós terminamos o ponto 3, falando que a igreja é o corpo de Cristo. Se Cristo não estiver presente como cabeça da igreja, a igreja ela não consegue sair do seu lugar, não consegue ter sua função, ela não cumpre a missão que lhe foi proposta e se torna simplesmente um centro de relacionamento entre pessoas. Jamais vai existir um centro de relacionamento de pessoas que adore a Deus se a cabeça não for Cristo. Se o Cristo não estiver presente para nos orientar através daquele que ele selecionou, que ele escolheu. Então, nós vemos aí o ponto 3, fechando, igreja, corpo de Cristo. Vamos partir para o ponto 4. O ponto 4, igreja local. Igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. O autor ele coloca uns pontos que infelizmente acontecem no nosso dia a dia, que é a respeito de cada ministério, de cada denominação, que muitas vezes não se preocupa em levar a palavra de Deus saudavelmente, mas viver uma competição de mostrar que a sua denominação, o seu local de adoração a Deus seja o melhor, ou seja, tenha maior quantidade de gente, ou faça isso, ou faça aquilo, ou o prédio seja o mais belo possível da sua localidade. Então, infelizmente, pessoas não tiveram discernimento de compreender realmente o que é a igreja do Senhor na sua localidade. Paulo, nos seus períodos finais, ele foi preso em Roma e ali foi o governador Nero, na época, imputou aos cristãos que tinham tocado fogo em Roma, que na realidade tinha sido ele que tinha mandado tocar fogo em Roma. E a igreja na sua localidade, ela padeceu muito. Mas interessante, belo, é o que as pessoas cristãs faziam pelos aqueles que seguiam a Jesus. Criavam-se comunidades fora, um pouco em localidade que o governo romano não conhecesse, para ali poder tratar, para poder ler aquilo que Paulo havia escrito, aquilo que os outros apóstolos haviam escrito sobre Jesus Cristo, sobre sua missão. E ali a palavra de Deus era ensinada. Se você conhece um pouco da história da igreja primitiva, vocês vão verificar que Roma, aos arredores de Roma, a igreja ela se reunia de forma subterrânea, nas suas catacumbas, em locais de ruínas, de tal forma que a igreja ela prosseguia em
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, em anunciar tudo aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Então, o papel principal era que a palavra de Deus fosse anunciada, fosse instruída, fosse ensinada, seja nas catacumbas, seja embaixo de ruínas, onde pudesse haver um grupo de pessoas, a palavra de Deus ela era ensinada. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Vamos lá. (1:24). Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo do sofrimento de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Então, nós vemos essa questão, um outro personagem, ou dois personagens que a gente vê muito que fez pela igreja. Eu ia apontar no próximo ponto, mas eu já vou falando aqui, que compartilhou ou que viveu aqueles momentos com Paulo, foi Priscila e Áquila. Eles abrigavam um grupo de pessoas cristãs que se denominava que era uma igreja de Cristo. Então, naquela localidade ali, as pessoas elas eram constrangidas a buscar refúgios em determinados locais para não serem mortos pelo governo de Roma. Então, a igreja local, ela também é o corpo de Cristo, na sua especificidade. Ontem, vem lendo um jornal, eu vi um anúncio que eu achei interessante, que muitos jornais não colocam, não dá. O único que deu uma conotação até hoje, assim, de uma igreja que aborda aqueles menos favorecidos, o projeto que começou em São Paulo, na Cracolândia, né? Então, em Curitiba, há um outro projeto de uma outra denominação chamado Projeto Barnabé. O que é o Projeto Barnabé? É a igreja que se volta para o próximo, para aquele que está fora de sua casa, não tem onde morar, não tem o que comer. Então, eles criaram esse projeto. Eu achei muito interessante sobre esse projeto. Aí volta também o nome Barnabé, também um seguidor de Jesus Cristo acompanhou Paulo. Paulo o fez como o seu instrumento, ensinou a ele a respeito da palavra de Cristo e o enviou depois para prosseguir anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. No contexto, até a nossa música que nós temos no Cantor Cristão ou Hinário para o Culto Cristão, fala: Barnabé, homem de Deus, vendeu tudo o que tinha e repartiu. Então nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela, na sua localidade, ela tem que cumprir também esse papel. Eu já entrei praticamente no ponto 5, que fala a respeito disso, mas com todos os nossos defeitos, por exemplo, você que é casado, você acha que é perfeito para a tua esposa ou a esposa é perfeita para o seu marido? Não. Então, da mesma forma, a igreja de Cristo, na sua localidade, ela vai ter as suas imperfeições de funcionamento, de relacionamentos, mas saibamos que a perfeição ela tem que se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Jamais se aperfeiçoar na minha qualidade ou enxergar sempre os meus defeitos, mas verificar em que ponto nós estamos nos relacionando e que faz com que a igreja, na sua localidade, seja funcional, atinja seus objetivos principais. O texto proposto na revista, no
último parágrafo da página 48, com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte deste corpo, devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo, presente neste mundo. Então, nós vemos aí que falando de corpo, né? Normalmente, hoje, por causa da guerra de mídia sobre corpo perfeito, aquilo, queremos zelar, queremos não ter barriguinha, ter tanquinho, ninguém quer estar gordo, todo mundo quer estar bonito na fita, como o pessoal fala e a gíria aí popular. Mas a igreja do Senhor precisa estar bem. Então eu e você precisamos cuidar da igreja do Senhor, cuidar do corpo que é o Senhor. Igreja na sua localidade também é corpo do Senhor. Vamos para a página 49 da nossa revista, que fala a Igreja Cooperativa e Solidária. Esse ponto aqui que eu já tinha começado a falar a respeito de Aquiles, de Priscila. Paulo ele exorta em maioria das suas cartas que as igrejas elas pudessem ser cooperadoras não somente na distribuição da palavra de Deus, mas para com os órfãos, para com as viúvas, com aqueles a menos afortunados que não tinham bem algum, mas que precisavam viver. Então, Paulo, em suas cartas, ele vai falando a respeito disso. Todo o texto proposto aí na nossa revista, ela nos vai revelando esse contexto. As igrejas eram cooperativas. Aí você vai verificar 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, versículo do 1 ao 5, capítulo 12, versículo 14, Gálatas 2, 9 e 10. Olha, tem uma infinidade de textos que nós podemos nos aprofundar em conhecer a função da igreja como cooperadora e solidária em fazer a obra. Como eu falei agora há pouco a respeito desse projeto Barnabé, o próprio nome leva a um discípulo de Paulo, né, que Paulo ensinou, Paulo instruiu. Ele foi um homem de posses, mas vendeu tudo que tinha e conseguiu repartir. Então, Priscila e Áquila, eles tinham condições de viver bem, mas eles preferiram acolher uma igreja na sua casa, nas suas posses, e esconder essa igreja da perseguição religiosa que havia para o seu tempo. Hoje nós estamos vivendo, né, dias difíceis, esse vírus que atacou mundialmente a população, e pessoas estão vivendo desempregadas, sem saber o que vai comer no dia de amanhã. É esse o momento da igreja se levantar e realmente fazer o seu papel como cooperadora, como aquela que é solidária com as necessidades do próximo. Não apenas para com os membros desse corpo local, né, que nós vivemos, mas com aqueles que estão ao redor desse edifício chamado igreja. Erradamente que nós falamos, né? Porque a igreja é nós, mas com o edifício, com o prédio da denominação igreja. Então, a igreja ela tem que ser não simplesmente para com os seus, mas ter cuidado daqueles que estão lá fora, precisando de um pão, precisando de uma mão que possa puxá-lo muitas vezes do lamaçal, dar um banho, trazer a vida, que a igreja tem esse papel, trazer a vida àqueles que estão mortos. Ah, mas só quem faz milagre é Jesus. Não, a igreja pode fazer em suas limitações grandes milagres, porque quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós
fazemos as coisas que o Mestre fez. Então, trazer as pessoas que estão mortas no mundo é o papel da igreja. Então, ela tem que ser solidária com tudo isso aí. Muitas vezes elas precisam de um pão para poder viver novamente. Então, a igreja, como Paulo enfatiza nas suas cartas, ela não mostra uma forma eclesiástica de viver. Ela dá condições de viver aquilo que o Mestre ensinou. Palavra, adoração, caridade, amor ao próximo, né? E ser solidária, cooperadora com aqueles que têm as suas necessidades. Mas o espírito relacionado deve ser imitado. Isso está falando sobre o quê? Porque muitas organizações, e nós vamos vendo aí que o texto no parágrafo 2 a respeito fala, procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar, mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio, solidário, contribuição aos necessitados, inclusive a outras igrejas. É uma questão, hoje vivemos denominação A, denominação B, denominação U, denominação C, então faz muitas vezes com que exista partidarismo dentro da igreja, e isso não deveria acontecer. Então, irmãos, nós precisamos ter Jesus, o foco principal, o cabeça da igreja, aquele que nos controla, nos direciona onde devemos ir e o que devemos fazer. Então, se nós temos os ensinamentos de Cristo, então nós podemos fazer aquilo que ele propôs a fazer e simplesmente não ficarmos para nós mesmos, para dentro. Em vez de ser chamados para fora, como é o texto lá no anterior, Ed Kalel, chamados para fora, muitas vezes estamos vivendo para dentro e não mostrando ao mundo que, como igreja, estamos fazendo a diferença na localidade. Aí eu te pergunto, a igreja, o prédio está fechado? Você está sentindo falta do prédio? Ou está sentindo falta dos irmãos que vão ao prédio para celebrar juntamente com você? Se você está sentindo falta do prédio para ter um culto com ar-condicionado, tudo mais, tudo gostoso, então eu acho que você está entendendo a palavra de Deus de forma errada. Agora, se você sente falta do teu irmão para poder dar um abraço, para poder abençoá-lo através das suas orações, desejar um dia abençoado, aí sim você está vivendo a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Vamos partir para o ponto 6, é o último ponto. O nosso tempo está se esvaindo, então, ponto 6, eclesia, ou kahal, ou kedhal, não sei se estou falando corretamente as pronúncias do grego, do hebraico, mas a gente tem que falar, tem que aprender, cada dia mais a gente aprende uma palavra, de repente a gente coloca ela no nosso vocábulo, mas essas palavras que possamos depois, mas pode perguntar, começar a fazer, o pessoal que está fazendo teste aí, prova aí para hermenêutica, vamos conhecer de introdução à teologia. Então, palavras como essas, elas começam a ter sentido na nossa vida, porque elas se originaram lá no passado e elas perduram até os dias de hoje, em estudos, muitas vezes de forma que a gente ainda não entenda, mas a gente vai aprendendo um pouco mais. E eu aprendi bastante com essas palavras no estudo de hoje, isso é muito bom. A igreja, eclesia, é uma ideia fantástica. Ela foi gerada, o texto vai dizer, a igreja nasceu, ela é gerada no coração de Deus, mesmo na eternidade. Ainda na eternidade, Deus já zelava pela igreja do Senhor, pela sua igreja. Então ele colocou sobre a face dessa terra
pessoas ou comunidades, países, ascensões e tudo mais, para que a palavra de Deus ela fosse gerada e as pessoas pudessem ter conhecimento desse Deus que as criou, que nos criou e nos colocou sobre a face da terra para sermos instrumento dele na disseminação do Evangelho. Porque ele poderia ter simplesmente anjos, seus arcanjos, querubins e tudo mais, mas ele quis criar um povo à sua imagem e semelhança, que tivesse conhecimento de quem ele é e que pudesse o adorar. Então, como povo de Deus, nós somos a igreja aqui na terra. Somos a fantástica igreja do Senhor. Estava na mente, estava no seu coração de que a igreja era isso que nós estamos vivendo. A igreja estaria para os momentos de aflições, a igreja estaria para os momentos de alegria e a igreja estaria para o retorno ao lar celestial. Como eu falei para vocês, Apocalipse, se eu não estou enganado, Apocalipse 21, versículo 3, ele diz: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus." O texto está aqui atrás, não sei se vai dar para vocês visualizarem perfeitamente, mas anotem. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, fala que nós estaremos com o Pai na eternidade em seu tabernáculo, adorando. Então, irmãos, graça e paz para que todos nós possamos estar vivendo esse tão grande amor do Senhor como igreja, regressando ao lar celestial. A igreja, ela é sofredora, ela é militante, é aquela que anuncia as boas novas de salvação, para que todo homem possa retornar ao lar celestial. E estamos nesse caminho. Então, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê um dia de graça, um dia de paz, Deus nos dê o alívio necessário para vivermos esse dia, que é o dia do Senhor, com as tribulações, mas na graça e na misericórdia do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe nesse dia. Obrigado, Deus, louvamos e te agradecemos nesta manhã por mais um AEBD. Fica conosco, Deus. Recebe o nosso louvor no nome santo de Jesus. Amém.